Uma boa noite aí para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, então, a nossa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem a alegria de poder retomar os seus cursos de formação, né? E nada melhor de começar um curso tratando de um dos sacramentos mais importantes que nós temos, né? O sacramento da Eucaristia. Então nós vamos ver os aspectos teológicos da Eucaristia. E que bom que vocês vieram, que vocês estão aqui, mesmo nessa noite um pouco chuvosa, né? Um pouco fria aqui da capital de São Paulo. Que seja um momento abençoado para cada uma e cada um de vocês que aqui estão. E também queremos acolher aqueles que estão acompanhando conosco esse curso através do canal YouTube da nossa paróquia, serviço prestado também pelo Rogério, que faz parte do grupo do Terço dos Homens e da PASCOM aqui da nossa paróquia. Nós vamos então dar início a esse nosso encontro, esse nosso curso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imenso do Pai e que o Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos juntos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que possamos compreender bem e cada vez mais a importância da Eucaristia em nossa vida, que Deus também ilumine as nossas queridas assessoras para este curso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então nós estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós com muita alegria apresentamos hoje aqui as nossas assessoras que estarão conosco durante os 4 encontros desse curso, né? A doutora Elizabeth, né, que está aqui conosco, por favor, vem aqui, aí vamos acolhê-la com uma salva de palmas, né? Isso. Também a nossa mestra, que estará conosco também nesses dias, que é irmã da doutora Elizabeth, né? A mestra, a Inês, né? Por favor, vem aqui do meu outro lado. Isso. Que bom. Então, que Deus aí abençoe esse trabalho de vocês, hein? E queremos aí convidar para apresentar um pouco esse curso para nós, o padre Edivaldo Manuel de Araújo, e também que é doutor na área da teologia antropológica. Padre Edivaldo, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Nós, ao pensarmos o curso, ou ao pensarmos os encontros de diálogo, a nossa primeira ideia era aprofundar temas teológicos, antropológicos, para o nosso dia a dia na comunidade. O primeiro tema que surgiu foi a Eucaristia. E nós, conversando, elas vão apresentar, primeiro fazer uma fundamentação bíblica, aquilo que pede a Igreja. Quando nós discutirmos e termos sempre o âmbito teológico, partir da palavra de Deus, depois caminharmos para o nosso dia a dia. Então, nós vamos ter, no primeiro momento, essa fundamentação bíblica, Antigo e Novo Testamento. Depois vamos refletir a Eucaristia parte por parte e, no final, no último encontro, as nossas ações, o ministério dentro da Eucaristia, o serviço do altar, como nós falamos, para que todos nós possamos crescer e aprofundar a nossa vivência eucarística. É essa
a nossa intenção, o nosso objetivo, que nós vamos trabalhar nesses encontros. E futuramente também nós estamos planejando outros temas para o nosso dia a dia na comunidade e também no nosso dia a dia na sociedade, dentro da teologia, do serviço social e outros aspectos pedagógicos que possam nos ajudar. Tá bom? Vamos deixar com elas. Obrigada. Quero agradecer ao Padre Geraldo essa abertura e também quero agradecer ao Padre Edivaldo essa oportunidade da gente poder estar discutindo. Na verdade, é uma conversa sobre a Eucaristia que a gente ama tanto. Na verdade, a gente estruturou em 4 encontros. Os 2 primeiros serão dados pela Inês, toda essa parte histórica do Antigo e do Novo Testamento. A parte vivencial vai ficar mais comigo, que seria no 3º encontro. E no 4º encontro, uma oficina, todos nós juntos. É mais ou menos assim que a gente estruturou. Ao Padre Edivaldo, por essa oportunidade de partilharmos o nosso conhecimento. Porque o conhecimento ele não pode ficar aprisionado. Ele tem que ser partilhado, difundido, e nós, como igreja, quando eu falo igreja, eu falo com letra maiúscula, nós aqui precisamos conhecer e aprofundar esse mistério tão rico e tão nobre, que é o mistério da Eucaristia. Para início de conversa, eu peguei uma frase do padre Ferdinando Mancilio, missionário redentorista. Ele escreveu um livro, Amar a Missa, a espiritualidade do mistério eucarístico. Inclusive o padre Geraldo trouxe aqui. Eu recomendo muito. E ele fala o seguinte, que a celebração do mistério eucarístico não é um ato apenas, é continuidade. Ponto de chegada, ponto de partida. É o dinamismo do próprio reino de Deus, que nos faz encontrar, partir, tornar a nos reencontrarmos e tornar a partir. Sempre será recomeço e continuidade. Isso vem muito de encontro ao que o Papa Francisco fala, né? Nós somos uma igreja em missão, uma igreja em saída. Então, encontros, reencontros, chegadas e partidas. Então, como povo de Deus, nós precisamos ter essa plena consciência do mistério eucarístico, porque nós, ao partirmos, a gente leva esse Cristo no nosso cotidiano. Então, não fica dentro da igreja. Ele sai conosco em cada ação, em cada atitude. É o Cristo que fala, esse Cristo que nós recebemos na Santíssima Comunhão, né? Santíssima Eucaristia. E a temática da Eucaristia, até eu anotei aqui, ela é entendida como o acontecimento, e não um acontecimento simplesmente. A Eucaristia, ela permeia toda a história da salvação. De que forma? Em 3 dimensões. A primeira, como figura. Isso a gente encontra no Antigo Testamento, que é o nosso encontro de hoje. Como figura, ela vai antecipar o que acontece no Novo Testamento. Segunda dimensão, como evento. No Novo Testamento encontramos
a instituição da Eucaristia feita por Jesus Cristo. E como figura, evento, e como continuidade. Continuidade como sacramento dentro da igreja. Igreja com letra maiúscula, né? No nosso corpo, né? No corpo de Cristo, do qual fazemos parte. Então, ela se perpetua, a Eucaristia se perpetua na igreja e desta igreja para a sociedade. Como eu falei no início, né? Nós somos um povo em missão, um povo a caminho, um povo que leva esse Cristo em suas ações, em suas atitudes. Então, hoje, nesse nosso primeiro encontro, vamos entender, falando numa linguagem que nós chamamos em teologia tipológica. O que é isso? Eu começo reconhecendo no Antigo Testamento alguns elementos que me prefiguram a Eucaristia do Novo Testamento e continuidade na nossa vida do dia a dia. Então, vamos devagar, vamos pontuar devagar alguns elementos para compreendermos aonde que já estava desenhada a Eucaristia que hoje eu participo, ok? Então, vamos lá. Hoje vamos começar, como eu disse, no Antigo Testamento. Como eu falei, numa leitura tipológica. Então, eu reconheço em diferentes narrativas do Antigo Testamento a presença de elementos que me remetem à Eucaristia. Então, vamos pegar no livro, um exemplo, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 28. E vamos ver aonde que a Eucaristia está sendo prefigurada. É 28? Não. Não, pega números. Vamos ver em números. Primícias é depois. Números 28. Você consegue ler? Números, capítulo 28, versículo 19 a 25. Oferecereis a Yahvé oferendas queimadas em holocausto, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, perfeitos. A sua oblação em flor de farinha amassada com azeite será de 3 décimos por novilho, de 2 décimos por carneiro, e de 1 décimo para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode em sacrifício pelo pecado, para fazer o rito de expiação por vós. Fareis isso, além do holocausto da manhã, oferecido como holocausto perpétuo. Assim fareis cada dia, durante 7 dias. É um manjar, uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. É oferecido além do holocausto perpétuo e da sua libação correspondente. No 7º dia, tereis uma Assembleia Santa, não fareis nenhuma obra servil. Obrigada, Beth. Aonde está
prefigurada a Eucaristia? O que vocês acham? Sacrifício, oferenda de quem? Do Cordeiro. Quem era o Cordeiro? Quem é o Cordeiro no Novo Testamento? Jesus Cristo. O que mais? Dosagem de farinha amassada. Simboliza o quê? O pão. Então, nós temos aqui o cordeiro imolado, sem mancha, o próprio Cristo que se doa, que se dá, e ele imola-se no pão na Santa Ceia. Então, você tem uma prefiguração já aí, neste trecho, da Sagrada Eucaristia. Então, para a gente poder entender um pouco melhor, vamos pegar duas definições importantes, que é ritualização e sacrifício, como foi dito aqui. Rito e sacrifício eram duas práticas de base do povo de Israel. O que vem a ser o rito? Próximo. O rito é um conjunto de gestos, de atitudes de ordem simbólica que expressam o quê? A fé e a conexão do humano com o divino. Já sacrifício volta-se a um rito teofânico que busca essa manifestação do divino em busca de uma bênção. Então, o sacrifício no Antigo Testamento, ele buscava essa relação entre o homem com Deus e Deus com o homem. O divino com o humano e o humano com o divino. Essa troca, né? Então, ele se restabelecia essa comunicação. O sacrifício estabelecia essa comunicação do ser. E o ser humano reconhecia a sua pequenez frente a um ser transcendente. Então, quando se fala em sacrifício, a gente tem sempre 3 elementos: a oferenda, o holocausto e a expiação. Então, a oferenda é aquilo que era ofertado, geralmente num monte, num altar, enfim, era ofertado ao ser superior em holocausto. O que vem a ser o holocausto? O holocausto é a dizimação da vítima. Ou vítima, viva, ser vivo, ou uma oferenda, algo comestível. Tá? Só que esta oferenda, usada em holocausto, ela tinha uma finalidade. Qual que era essa finalidade? A expiação. O que vem a ser expiação? É você ter algo que oferece a um ser superior e recebe uma ajuda, uma bênção, no caso, o perdão dos pecados. Então, a gente pensa, voltando lá no livro dos Números, lá na frente, Jesus Cristo morreu por nós, ele era a oferenda,
sacrifício cruento da cruz, ele passou pelo holocausto, para quê? Para a expiação dos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. Ok? Então, olha, eu estou no Antigo Testamento e já me reportei ao Novo Testamento. Então, a raiz está aqui no Antigo Testamento. Então, o que são estas oferendas? Para o povo hebreu, nós tínhamos, eles tinham, né, nós, como se eu fosse lá do povo hebreu, eles tinham, primeiro, como oferendas, tudo aquilo que era primícias do que plantavam. E a base, né, era o trigo e a uva, que era produzida nas videiras. Tá? Depois nós tínhamos os animais. Animais perfeitos eram oferecidos em holocausto. O animal, para o homem bíblico, ele tinha uma certa importância. Por exemplo, quando houve a morte dos primogênitos lá no Egito, o cordeiro foi sacrificado pelos hebreus e o seu sangue passado nas portas. Para quê? Para que nenhum primogênito dos hebreus fosse morto. Perceberam? Tá? Então, o animal, ele tinha, não diria valor, mas uma importância significativa nesse sentido para o povo hebreu. Tá? Tanto é que a gente vai ver mais adiante o sacrifício de Isaac. Quem morreu no lugar de Isaac? Um cordeiro que o Deus mandou. Tá? Os holocaustos. Os holocaustos eram de diferentes formas, né? Diferentes características. Por exemplo, nós tínhamos os holocaustos de louvor, os holocaustos de busca de comunhão com Deus. No Levítico, por exemplo, 7, de 11 a 15, a gente tem uma prefiguração do quê? Do sacrifício de Cristo na cruz. O cordeiro imolado sem mancha na ceia do pão. Então, se você pegar o Levítico, ele vai relatando uma série de holocaustos, oferendas e oblações, que a gente vai estar vendo depois lá no Novo Testamento. E a expiação. A expiação é para reparação dos nossos pecados. Então, eu coloquei aqui como exemplo a celebração da Páscoa judaica em número 28, de 19 a 25. Então, se vocês lembram, a celebração da Páscoa judaica, qual que foi? Exatamente aquela que Deus pede a Arão que cada família pegue um cordeiro sem mancha, macho, uma família pequena se una à outra, porque esse cordeiro deveria ser imolado e deveria ser consumido totalmente em holocausto, antes deles partirem para a terra prometida. Então, aqui nós temos um sinal muito significativo de libertação, de liberdade. Liberdade desse povo da opressão. Hoje a nossa visão é liberdade daquilo que nos oprime, né, do pecado. Lá era da opressão do povo do Egito. É necessário ler ou não precisa? Não, né?
Então, vamos lá. Então, eu selecionei 4 imagens que nos prefiguram a Eucaristia. A primeira delas é a ação de graças de Melquisedeque, que nos prefiguram a Eucaristia. A primeira delas é a ação de graças de Melquisedeque. Melquisedeque vocês conhecem, vamos relembrar, ele é o rei de Salém. E Abraão, ele foi escolhido, o homem escolhido por Deus para ter uma grande descendência, né? E no momento da vida de Abraão, ele defende, né, o povo de uma determinada região. Depois vocês leiam essa passagem. E Melquisedeque o saúda, ofertando pão. Você quer ler o trecho, Beth? 17 a 20. Gênesis, capítulo 14, versículos de 17 a 20. Quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savi, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A prefiguração da Eucaristia está aonde? Nós temos a oferta, o pão, ofertado em holocausto. Qual é o holocausto? Ação de graças. Em agradecimento, agradecimento pela vitória, agradecimento pela libertação daquele povo em relação à invasão de outros povos. Então, oferenda, holocausto e expiação. Então, nós temos aí o pão, a importância do pão. E não foi só pão, foi pão e vinho. A segunda imagem é o sacrifício de Isaac. No sacrifício de Isaac, nós temos alguns elementos extremamente importantes. Primeiro, o nosso protagonista aí continua sendo Abraão. A fidelidade de Abraão. Deus lhe pede o filho primogênito e ele leva o filho para o holocausto, porém esse holocausto não se consuma. Tá? Então, aonde nós temos? Quem seria a oferenda? O filho, o primogênito. Mas como? Ele não tinha outros filhos com a mulher legítima, né, com Sara. Então, Deus prometera uma descendência. Se ele matasse o filho, como seria? Não haveria descendência. Né? Só que a fé dele foi tamanha
que ele resolveu, sim, sacrificar o seu filho. Ao chegar lá, qual surpresa? O anjo do Senhor, não sacrifique. Havia o quê? Um cordeiro preso pelos chifres. Então aqui nós temos a fidelidade de Abraão, nós temos a questão da primogenitura e o cordeiro. O que é que nós temos de prefiguração lá na frente? Cristo, fiel ao Pai, doa a sua vida, imolando-se como o cordeiro, para quê? Para a salvação da humanidade. Então, já se prefigura lá na frente esse Cristo, esse Messias, né, que viria para a salvação da humanidade. Uma outra imagem é a imagem do maná, que vocês todos já conhecem. Então, o maná é o pão que veio do céu, que no Salmo 77 fala que é o pão dos fortes. Aonde que nós encontramos a prefiguração da Eucaristia? O maná é o pão que veio do céu. Cristo é o pão que veio do céu. O maná, ele veio para um povo ser alimentado. Já há muito tempo, muitos anos, no deserto, as provisões estavam acabando. Então, aí começaram assim a surgir a Moisés. Você nos tirou de lá por causa da opressão, agora nós vamos morrer de fome. Deus manda o pão para alimento do corpo. Só que o pão prefigurado aí não é só para alimento do corpo, nós temos o pão espiritual. A gente encontra isso na multiplicação dos pães, onde Cristo fala, eu sou o pão vivo que veio do céu. A gente encontra isso no maná. Tá? Próximo. E a última imagem é a ceia judaica. Né? A Páscoa judaica, que a gente encontra em Êxodo 12. Essa, então, ela delineia totalmente a prefiguração da Eucaristia lá na frente, né? Então, o Êxodo 12 vai contar como ocorreu a Páscoa, com a imolação do cordeiro, né? Para quê? Para que houvesse a libertação do povo da opressão do Egito. No caso nosso, Cristo veio para nos libertar, o cordeiro imolado, para nos salvar, nos redimir do pecado. De tal forma que a gente se transforme do homem velho para um homem novo. E a gente encontra isso lá em Paulo, né? A Páscoa judaica, ela foi tão e é tão importante que eles a celebram como memorial. Sempre. É um contínuo, é um constante esta celebração, até que venha a Páscoa definitiva. O Messias, eles ainda aguardam o Messias. A nossa Páscoa, nós já temos o Messias e aguardamos a sua segunda vinda. Então, nós celebramos a nossa Páscoa todos os dias no altar do Senhor. A gente muitas vezes pensa, né? Tem a Semana Santa, que é o ápice, a ressurreição, que é o ápice, só que isso se perpetua no sacrifício do altar durante toda
a nossa vida, vamos dizer assim, né? Durante todos os dias do ano. Por isso que logo no início eu citei que a celebração eucarística, ela não é um ato simples, isolado. Ela é um contínuo. A gente celebra um memorial da morte e ressurreição de Cristo praticamente todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, quem tem o prazer de celebrar, né, padre, e participar da missa. A gente participa mais no domingo, que é o dia do Senhor. Tá? Acabou? Deixo aberto para perguntas. Padre Geraldo, se o senhor quiser colocar alguma coisa a mais. Padre Edivaldo, se quiser colocar alguma coisa, por favor. Uhum. É porque aqui foi assim bem simples, né? Que se a gente for aprofundar, a gente é inesgotável. O mistério da Sagrada Eucaristia, ele é inesgotável. Como disse um professor meu, é simples entender, mas ao mesmo tempo complexo. Então, eu acho que dá, né, padre, para a gente montar. Legal. Vamos fazer, sim. Senhor? Boa noite a todos. Na realidade, nós aqui estamos habituados a encontrar vocês nas celebrações, né, os domingos, ou nas reuniões que o padre promove, mas acho que seria interessante vocês se apresentarem, principalmente eu sei que vocês estudaram, não sei se já concluíram, mas estavam estudando, a formação, acho que principalmente para todos aqueles que estão em casa ou que vão ver, que isso fica gravado, não é? Futuramente, pelo menos acho que é importante, não é? Se possível. Sim, é possível. Bom, o meu caminho é longo. Minha primeira formação é como enfermeira. Sou formada pela Santa Casa de São Paulo. Logo em seguida fui para a PUC São Paulo fazer o curso de pedagogia. Fiz os 4 anos. Sou psicopedagoga também. Aí fomos para a Inteucé, onde fizemos o curso de teologia na Inteucé, da Arquidiocese de São Paulo, e sentimos a necessidade de aprofundamento. Aí estourou a pandemia, não queríamos ficar paradas, buscamos pela internet e descobrimos a Uninter, que é a Universidade Internacional da Arquidiocese de Curitiba. E estamos no último ano, falta um semestre, né? Um semestre, já estamos trabalhando no TCC, o estágio que agora eles vão dispensar a gente, porque a gente tem uma vivência de igreja já de muitos anos. Nós começamos com 18 anos, né? Na equipe de liturgia, na época, na Nossa Senhora do Monte Serrat. Então, a gente trabalhava lá na equipe de liturgia, junto com o Cônego Bosco, que é falecido atualmente.
E depois viemos para a Mãe de Salvador, onde ficamos 3 anos no Ministério Eucarístico, fomos ministras. Aí a nossa ideia era ir para o interior. Aí nós não reativamos o ministério, né? Só que não fomos, ficamos aqui e estamos terminando a faculdade agora e trabalhando junto agora com o padre Geraldo, que é maravilhoso, muito bom trabalhar com ele, e com o padre Edivaldo. A gente troca bastante figurinha com o padre Edivaldo, principalmente em relação à antropologia teológica. Tem muito que aprender ainda, né? Porque, como eu falei, é inesgotável, né? A teologia em si, ela é inesgotável. Você estuda, estuda, estuda e sabe que não sabe. Cada vez mais você sabe que não sabe, que precisa saber, né? E eu fiz também meu mestrado pela Unisal, Universidade dos Salesianos, quando tinha o polo aqui em São Paulo. Esse é o meu caminho. Bem, o meu caminho, ele tem algumas coisinhas diferentes do caminho da Inês. Eu sou enfermeira, sempre trabalhei na área da saúde. Sou mestre em educação e sou doutora em administração. Eu trabalho há 45 anos no hospital, no Instituto do Coração. Sou enfermeira pediatra, tá? E quanto mais a gente trabalha na área da saúde, mais a gente sente a necessidade de estar com Deus. Deus é a força do nosso dia a dia. É Ele que ajuda a gente. Porque a área da saúde, ela é triste, ela é desafiadora e precisa de gente que tenha resiliência, persistência, porque o outro precisa da gente. Como a Inês falou, a nossa ideia era ir para o interior. Mas aonde a gente vai, tem sempre gente precisando da gente. Então a gente resolveu ficar, né? E toda vez, quando a gente fica, a gente quer aprender mais. E cada pergunta que a gente faz, seja para o padre Edivaldo, para o padre Geraldo, isso abre um leque de oportunidades para a gente aprender. O aprendizado faz parte da minha vida, tá? Eu tenho muito mais de 60 anos. Tenho sim, né? Mas eu não paro de estudar e eu acho que a minha missão, pelo menos nessa vida, é ajudar quem precisa. E eu posso ajudar os alunos ensinando, posso ajudar os funcionários treinando e posso me ajudar também aprendendo mais. E eu sempre digo, eu tenho conhecimento não para levar comigo, eu tenho conhecimento que é para disseminar aos outros. Esse é o nosso objetivo, é estar aqui, tá? A serviço, tudo aquilo que a gente sabe, a gente quer passar. E é claro que a gente não sabe tudo, por isso que nós temos mentores, né, Padre Geraldo, né, Padre Edivaldo, são os nossos mentores e eles ajudam muito a gente. Tá certo? Respondi a tua pergunta? Obrigada. Bacana. Deixa eu falar uma coisinha para o senhor. Eu achei muito bacana o que o senhor falou. Até eu acho interessante, Padre Geraldo, montar um e-book. Depois do curso, a gente monta um e-book e dissemina. Isso, que é fácil, tranquilo, com imagem e chega para todo mundo. O e-book é legal, porque a apostila a gente... Não acredito. Eu ainda sou da apostila. Mas eu acho que vale a pena, sim. Talvez, Padre Geraldo, o e-book 1, depois a ideia do Padre Edivaldo, e-book 2,
depois, né? E assim a gente vai paulatinamente. Né? O importante é crescermos juntos. E eu falei também para o Padre Geraldo, a igreja tem pessoas muito boas, tá? Em todos os ministérios, e a gente pode crescer junto com isso. Certo? Acho que eu falei demais, né? Nós que primeiramente agradecer, né, essa disponibilidade aí das duas irmãs, a Inês e a Beth, né, de estar conosco, de compartilhar, né, a sua sabedoria, o seu conhecimento, e também essa oportunidade que a nossa comunidade tem de poder com vocês continuar a aprofundar, né, aí sobre a Eucaristia. E aqui nós temos um grupo bom de ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, que não faz muito tempo nós estivemos aqui na paróquia São Gabriel para um momento de aprofundamento também, né? E esses momentos que temos como agora exatamente ajuda a gente a aprofundar mais ainda, né? Para enriquecer mais ainda o nosso conhecimento e a nossa vontade de saber mais sobre as verdades da nossa fé, né? E esses atrás nós estivemos celebrando aí a Semana Santa, e lembro-me que um dos padres que já trabalhou por aqui nessa paróquia, ele estava compartilhando conosco sobre um momento aqui na paróquia em que ali dentro do espaço da igreja mudaram-se ali a configuração dos bancos e celebraram ali uma ceia judaica, né? Que eu acredito que foi um momento também muito importante, até mesmo para resgatar nesses símbolos fortes, né, que estão presentes no Antigo Testamento, que vocês acabaram de trazer com muita clareza, né, aí para nós, esses momentos fortes do Antigo Testamento que já prefiguram a Eucaristia, que celebramos, né, e aí então, eu acredito que ao vivenciar assim, momentos como este, feito aqui numa das celebrações, dentro da Semana Santa, acho que ajudou o pessoal ainda a mais compreender ainda a importância, né, de revisitarmos o Antigo Testamento também com um olhar aí voltado para a realidade de hoje, da qual nós celebramos a Santa Eucaristia, né? Então, agradeço nesse sentido. E, por favor. Pelo que ela estava falando, a Eucaristia. Pronto, vou começar pelo começo. Eu admiro não, a Eucaristia faz parte da minha vida e eu não consigo viver sem ela. Foi muito importante em vários momentos da minha vida. E o que você estava falando sobre a importância, estava vindo no meu coração assim. Deus criou um mundo e Ele amou tanto o mundo que Ele foi mostrando em todos os passos, em toda a história do mundo, a importância da Eucaristia até hoje. Né? Porque Ele deu o seu filho, Abraão deu o filho. Então, todos esses sinais que você mencionou foram sinais dos tempos que estão ainda presentes. Então, tem pessoas que falam assim, a Eucaristia, ela está aqui, Deus não faz mais milagre. Só que Ele veio fazendo durante o tempo inteiro, desde a criação do mundo. E hoje ainda acontece. Só que as pessoas, às vezes, não têm sensibilidade, e você trabalhando no hospital provavelmente vê muito, não tem a sensibilidade de ver que é o sangue de Jesus que está curando muita gente. Eu tive essa experiência. Eu tenho certeza que foi o sangue dele que me curou. Então, assim, eu recebia ele todos os domingos e eu tinha certeza que ele estava entrando dentro de mim e me curando. E isso acontece em vários lugares. E as pessoas às vezes falam, a Eucaristia não é banal. Não é banal. Ela é importante e ela vai percorrer até o fim dos tempos. Ela vai continuar sendo importante até o fim dos tempos. Então, eu achei, quando vocês colocaram que era a teologia da Eucaristia, até coloquei que eu vinha correndo, né? Porque, para mim, a Eucaristia é tudo.
E deve ser para todo mundo também. Então, quando eu não venho todo domingo na missa, mas eu faço em casa. Eu assisto todo domingo. E eu faço comunhão comigo. E o que vocês estão fazendo é extremamente importante. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tá bom? Não, acho que não. Vocês estão dando essa oportunidade. O Papa João Paulo II, ele fala que a igreja vive da Eucaristia. Né? A gente citou aqui, até eu esqueci, a gente fala do Êxodo, do Deuteronômio e tal, eu esqueci de falar que há um profeta, o profeta Malaquias, ele fala do prenúncio do Messias, né, do que virá, né, da Eucaristia. Depois, quem tiver curiosidade, é Malaquias, capítulo 1, versículos de 5 a 14. Malaquias, capítulo 1, de 5 a 14. Vou colocar no e-book. Aí leio, é uma linguagem de profeta, né? Mas você, exatamente o nome dela, o que a Silvana falou, ele prevê, ele já visualiza, não digo prever, né, não gosto dessa palavra, mas ele visualiza lá na frente a grandiosidade da vinda do Messias e da Eucaristia. O profeta Malaquias. Mas eu vou cobrar para fazer. Se eu fazer uma pergunta, precisa vir aqui na frente. Pode ser aqui? Pode ali. Aqui. Boa noite, gente. Não, a pergunta é em relação à continuidade desse aprendizado nosso, né? Hoje nós trabalhamos sobre o Antigo Testamento. Então, quando a gente entrar realmente no Novo Testamento, aí é que a gente vai começar a entender o porquê da Eucaristia, como ela foi criada, desmistificar que algumas pessoas falam que isso não é uma realidade, não é o corpo de Cristo, não é o sangue de Cristo, enfim. É aí que a gente vai começar a entrar realmente na parte do Novo Testamento, é Sim. Isso, né? E depois, no terceiro encontro, todas as partes da Santa Missa, inclusive a parte da liturgia eucarística, a gente vai estar explorando mais a fundo. Não, é ótimo, porque assim, é muito complicado quando a gente tem que discutir algumas coisas. A gente está aqui na Perpétuo Socorro, vai fazer 38 anos, né? E às vezes a gente tem que discutir algumas coisas que a gente ainda fica meio capengando, né? Culpados somos nós mesmos, porque você está sabendo mais da sua religião, né? Mas a gente aprendendo esse tipo de coisa fica mais fácil. E não é de discutir, não é para querer impor o que a gente sente, mas pelo menos para ter discernimento entre o que uma pessoa acha certo e o que uma pessoa acha errado. Então a gente agradece por todos nós estarmos aqui. Ótimo! Que nem só um exemplo, né? A hóstia ela é feita de trigo, né? Sem fermento. Os orientais usam o pão fermentado, os orientais. Depois a gente vai é questão de comida, eles querem mostrar que é importante a comida mesmo, né? Se o padre Edivaldo quiser explicar melhor essa parte do... depois a gente vai estar explorando mais a fundo lá para frente. Mas é só um exemplo. Porque alguém pode chegar, né? Alguém pode chegar e falar, não, mas não pode ser pão de queijo? Não pode... Houve grupos, numa época, que utilizavam o pão e o queijo. E houve grupos que usavam a água misturada. É uma confusão geral. Depois a gente vai estar discutindo isso. Para o próximo encontro. Mais alguém gostaria de estar se posicionando? Então...
pergunta é boa. Além do Antigo Testamento, tem mais alguma menção sobre Melquisedeque? Eu cheguei a ler aqui de uma prefiguração, o padre Edivaldo pode me corrigir. Melquisedeque, rei de Salem, ele era uma prefiguração do próprio Cristo. Eu cheguei a ler isso aqui, mas não sei se é realmente. Uns dizem que ele não existiu. Então, abro a palavra para os meus mentores. Quando nós falamos de alguns personagens bíblicos ou de algumas pessoas, nós temos que levar em consideração que é muito tempo, né? E há dúvidas, porque não temos cartório, registro, como nós temos aqui. Mas a existência, a personificação a existência ou a pessoa, sim. Agora, a comprovação histórica, não só de Melquisedeque ou de outros, ainda é questionada. Quando nós falamos, muitas vezes, de certos personagens, nós temos que ver também que não é só a identidade própria. Significa a identidade comunitária, personifica o povo. Abraão é pessoa e personifica também o caminho do povo de Deus. Então tem todo um meandro que nós precisamos perceber. Quando nós falamos de personagens bíblicos e buscando referência fora da Bíblia, nós também temos que tomar cuidado com outros historiadores. Não só Melquisedeque, mas tantos os outros. Respondeu? Ainda sobre Melquisedeque, né? Ainda no Novo Testamento, nós vamos ouvir citações, né, sobre Melquisedeque, mas como uma referência também para justificar aí realmente a presença e a importância, né, de uma comunidade que se reúne aí para celebrar, né, e também para oferecer as melhores coisas que temos, né, a Deus. Eu queria, assim, desde já também, falar sobre um livro que acabou de sair, né, pela editora Santuário. É o padre Ferdinando Mancilio, missionário redentorista, e ele publicou um livro chamado Amar a Missa, Espiritualidade do Mistério Eucarístico. É um livro aí pequeno, acho que de fácil leitura, né? E se alguém aí quiser adquirir, nós temos aqui alguns volumes, ou então vocês podem adquirir também nas livrarias, vocês que estão aí rezando conosco pelo canal YouTube, né? Muitos nem moram aqui em São Paulo, então vocês podem adquirir nas livrarias católicas este título que vale a pena. E o padre Ferdinando, ele escreve assim, na contracapa: qual lugar a Eucaristia ocupa em sua vida? Toda a nossa vida de igreja orienta-se para a Eucaristia. É dela que tiramos forças para construir a unidade, alimentando o testemunho pessoal, a partilha dos bens e a entrega de nossa vida. Assim, a Eucaristia deve estar no centro da vida de toda a comunidade cristã. Este livro apresenta ao leitor um guia de atitudes espirituais para ajudá-lo a melhor participar da Eucaristia, que é fonte e ápice de toda a vida cristã
como nos ensina o magistério da Igreja. Trata-se de um guia catequético e espiritual que será muito útil para amarmos mais a missa. Então, que seja um bom livro aí para todos nós, hein? Ele é bem didático, o livro, tá? Vale a pena mesmo. Eu li ele todinho, eu e a Beth, nós gostamos demais. Então, vale a pena, nós que estamos nessa caminhada, vale a pena. Alguma mais pergunta? Por hoje, então, hoje foi só o Antigo Testamento, né? Então, nós temos aí essa tipologia bem clara aí para nós, momentos fortes do Antigo Testamento, e o nosso próximo encontro, a Eucaristia e o Novo Testamento, né? Já entrando em alguns aspectos que o Gil aí já levantou para nós, que é interessante abordarmos o nosso próximo encontro, tá bom? Então, gostaríamos que juntos pudéssemos fazer também uma oração, agradecendo a presença de cada um e cada um de vocês que aqui vieram hoje, e das nossas assessoras, a Beth e a Inês, o Padre Edivaldo, que está nos assessorando também, e juntos caminhemos cada vez mais fortalecido por Jesus, o pão vivo descido do céu, para que nós também possamos ser um pão partilhado, né? Para todas as pessoas com as quais nós convivemos. Um pão de amor, de vida, de unidade e de esperança, e de muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Permanecemos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Valeu. Pessoal, tem um chazinho, um cafezinho, um lanche bom lá atrás, viu? Não vamos deixar de apreciar, não.